Oi, gente, boa noite. Alegria estar aqui em Paracatu de novo. Eu nunca imaginei que ia falar isso, mas eu acho que eu vou ter que falar, né? Que é uma alegria dar início à programação dos 40 anos de vida do Sempre um Papo. Vocês imaginam o que é isso? Então, muito obrigado por estar conosco, dividir esse momento. São mais de 8.000 eventos ao longo desses anos, em mais de 40 cidades brasileiras. E eu escolhi Paracatu. Eu poderia realizar esse evento onde eu quisesse. Mas eu me sinto apegado a Paracatu, não só pelo Flip Paracatu, pelo jeito que nós somos recebidos aqui, mas também como pelo futuro. Eu imagino, eu penso, eu estou acalentando a ideia de dar definitivamente o verdadeiro valor que Afonso Arinos tem. Cada vez mais eu estudo Afonso Arinos, eu tenho tanta coisa para contar para vocês que eu fico a noite inteira aqui contando. Mas é só dizer que as palavras de Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e tantos outros ecoam, não é? Quem lê o Assombramento, né? Que é Dani, né, Dani? Que você vê que Rosa buscou pelo menos o lado do demônio, tá tudo ali. Todos os encontros que estão em Grande Sertão Veredas surgiram desse conto. E de tantas outras coincidências que não são coincidências, mas aos poucos eu vou falando, aos poucos eu vou contando para vocês o que é Afonso Arinos para a literatura brasileira. E tomando como ponto de partida Afonso Arinos, eu tenho dito para que as pessoas, pelo Brasil afora, se sintam estimuladas a conhecer a obra dele e vou conseguir fazer isso. Depois eu conto para vocês como vai funcionar, viu, Dani? Em primeiro lugar, e antes de falar do Alexandre, eu queria dizer que o projeto se realiza através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Kim Ross, aqui representada pelo Diego. Muito obrigado pela parceria. E que nesse momento a gente vai fazer, inclusive em agradecimento à Seção do Espaço, a doação de cerca de 500 livros que estão aqui. Eu queria convidar aqui o gestor da biblioteca para a gente fazer uma foto de agradecimento. Então, vamos dar início à conversa. O Alexandre tem outra coisa muito curiosa para contar para vocês, que este livro não só é a abertura dos 40 anos do Sempre um Papo, como este é o primeiro livro que saiu da gráfica. Por sinal, só tem 38, depois descobri que eu trouxe menos. Também, em função disso, o livro custa nas editoras cerca de 70, 80 reais. Eu estou vendendo ali pelo preço que eu recebi, que parece que é 30, não sei, é 30, né? Que não, para nós interessa que ele seja lido, e não que haja esse tipo de lucro na história. Então, temos também essa boa novidade, que Cuidar da Solidão até Virar Encontro, o mais recente livro do Alexandre, está sendo lançado aqui também nacionalmente. Como todos sabem, esse evento está sendo gravado em vídeo e logo depois vai ser depositado no YouTube do Sempre um Papo, que tem quase 2.000 programas gravados ao longo desses 40 anos. Então, desde já eu peço autorização de imagem para vocês. Meu advogado disse que quem não falar nada consentiu, então, por favor, não falem nada. E se alguém se sentir violentado e querer processar, processa aquele cara que está ali atrás da câmera, que eu esqueci o nome dele, que eu não tenho nada com isso, processa ele. Viu? E, falando demais, né, Alexandre? Então é isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre, que vai fazer uma palestra de 6 horas, logo depois quem sobreviver. Nossa, eu faço essa piada há 40 anos, tenho que mudar essa piada. E vamos, depois que o Alexandre falar, a gente vai dialogar um pouco e a gente faz umas perguntas. Quem quiser fazer perguntas ao Alexandre, fica bem. Querido, muito obrigado, em primeiro lugar. A mim é uma alegria estar conversando com você. Não, já não é a primeira vez, mas é o primeiro livro, é a premiere, né, do seu livro. Então, eu queria que você falasse um pouco, primeiro um pouquinho de você, para as pessoas. Eu vou falar de mim no Sempre um Papo. É o seguinte, esse projeto que está fazendo 40 anos esse ano, ele é responsável por muito do que eu tenho no meu coração de formação cultural. Eu era adolescente em Belo Horizonte, estudava de manhã e trabalhava de tarde como office boy do Banco do Brasil.
E todas as quintas-feiras tinha lançamento de livro no Sempre um Papo, no auditório da CEMIG. Eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros, mas invariavelmente eu estava lá, só não estava na semana de prova bimestral. Quando aquela semana horrorosa de prova, a gente ficava louco, ali, podia estar ali Saramago, que eu não ia ver, porque eu estava enlouquecido estudando para a prova. Mas o Sempre um Papo, ele me fez descobrir uma coisa muito importante. Eu já gostava de ler, eu sempre gostei muito de ler, isso fez parte da minha vida, me ajudou inclusive a lidar com as minhas solidões, eu conto isso no primeiro capítulo do livro. Mas o que o Sempre um Papo fez foi humanizar os autores. Entender a humanidade por trás de quem escreve maravilhas. Entender os processos dolorosos de escrita. Muitas vezes as pessoas iam para lá e faziam daquela conversa com Afonso ainda de cabelos pretinhos, faziam um certo confessionário, contando da experiência da escrita, das angústias que viviam, né? Então, eu já falei isso para Afonso algumas vezes, mas eu quero reiterar aqui que eu não tenho nem roupa, gente, para estar num palco do Sempre um Papo, certo? A gente vem porque o convite é dele, a gente obedece, agradece, mas isso aqui, para mim, é um solo sagrado da cultura brasileira. Sempre um Papo, e depois as feiras literárias que vieram, né, anos depois, e que hoje são uma das marcas da produção cultural do Afonso, eles reeditam essa esperança que a gente tem na palavra, né? O que a gente faz aqui é conversar. Coisa que, eu já vou entrar um pouco no tema do livro, coisa que a gente tem feito pouco. Eu não sei se em Paracatu isso tem acontecido, mas eu intuo que sim. Esse livro, gente, nasceu de uma vida bem andarilha que eu tenho tido. Eu sou psicólogo e já tem um tempo que eu não trabalho basicamente com consultório. Eu fiquei um tempo trabalhando na Globo, do programa da Fátima Bernardes, fiquei 5 anos lá, e aí toda vez que alguém coloca a cara na tela da Globo, muda a carreira, né? Aí eu comecei a ser chamado para trabalhar com saúde mental em escolas do Brasil inteiro, em empresas, e é isso que eu tenho feito, né? E aí sempre tem, depois de uma palestra, depois de um treinamento, sempre tem um momento que a gente vai conversar, que tem um coffee break, que tem qualquer coisa. E eu comecei a prestar atenção numa coisa. Muitas pessoas me pedem abraço, porque sabem que eu sou uma pessoa abracenta. Abraceira. E eu escrevi um livro chamado Toda Ansiedade Merece um Abraço, que ficou muito conhecido, aí já está na 11ª edição, reimpressão. E então as pessoas sabem que pode vir de qualquer lugar, em qualquer hora, me pedir abraço, que eu sou facinho. E aí, na hora que a pessoa abraça, ela te confessa uma coisa. Ainda mais quando sabe que está abraçando um psicólogo, que ele não vai contar para ninguém. A pessoa vem e conta. E eu comecei a escutar frases do tipo: tem muito tempo que alguém não me abraça. Os abraços estão tão frouxos, estão tão raros, estão tão vazios, estão tão rápidos. Tem tanto tempo que eu não abraço as pessoas que eu amo, as pessoas não têm tempo para encontrar. E isso começou a gerar um incômodo. E uma das formas da gente lidar com a angústia é dar uma direção para ela. Então, a direção que eu quis dar para essa angústia foi pesquisar sobre a solidão e fazer disso o tema de um livro. Então, esse livro nasceu
desses encontros no Brasil inteiro, na hora que essas pessoas me abraçam e na hora que elas vêm contar as histórias. E aí, gente, é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, em novembro de 2023, soltou um comunicado dizendo que nós estamos vivendo uma epidemia planetária de solidão. E que, a partir daquele momento, estaria sendo direcionada uma verba para pesquisas sobre o tema da solidão em todos os países do mundo. Para depois fazer cruzamento de dados, entender como é que a gente lida com isso em termos de saúde pública, mas assim, decretando a solidão é um tema de saúde pública importantíssimo no nosso tempo. Isso não é uma coisa de Paracatu, isso não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa do funcionamento deste tempo. Então tem uma coisa interessante na solidão contemporânea, que não é essa ideia que a gente tem da pessoa que está ali sozinha dentro de casa, sem amigos, sem ter ninguém para ligar, distante das pessoas que ela ama, se sentindo sem pertencer a nenhum lugar. Continua acontecendo essa solidão. Mas não é a que mais abunda hoje. E é isso que me interessou nesse livro. A solidão, hoje, ela está revestida de uma máscara. A máscara da solidão é a multiplicidade dos encontros. A gente supostamente encontra com um monte de gente o dia inteiro. A gente pode conversar através de um aplicativo de mensagem chamado WhatsApp. A gente pode conversar com mais gente em um dia do que antes da criação dele, talvez a gente conversasse em um mês. Acontece que tem um vazio dentro desse tipo de encontro. E não só do encontro virtual. O que tem acontecido é, a gente marca com uma pessoa para encontrar num boteco, na casa dela, num espaço público, e a gente sai com a sensação de vazio. Então, o que está acontecendo com a gente? Como cultura, tem um certo desaprendizado, um aprendizado ao contrário. A gente está desaprendendo a estar com o outro. Então, o tempo cronológico que a gente passa com as pessoas parece que não nutre o coração da gente, daquilo que a gente precisa sentir quando a gente procura alguém. Porque nós, humanos, somos seres de encontro. Tom Jobim dizia, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Né? Então, o que ele está dizendo na poesia, a psicologia estuda há 150 anos. Nós não existimos sem vínculo. As piores sensações que o humano vive incluem a solidão. As piores. Os momentos em que a gente mais sofre incluem a sensação de que a gente não tem o outro para buscar proximidade. Então, todos esses grandes problemas contemporâneos, o bullying na escola, é um problema de solidão. Porque a criança que é alvo de bullying, ela recebe um decreto do grupo de que ela está sendo exilada daquele grupo, ela está sendo expulsa simbolicamente daquele grupo. Ela está ali dentro da sala, mas não está. Tem um psiquiatra francês chamado Ronald Lang, lá nos anos 60, ele disse uma frase muito bonita, mas é muito triste também o que ele disse, assim, a maneira mais eficiente de você enlouquecer uma pessoa é você colocá-la no meio da rua, encher essa rua de gente e fazer com que todas as pessoas deem as costas para ela. Essa sensação é enlouquecedora.
de que você não recebe o olhar do outro. Nós precisamos desse olhar, das pessoas dizendo para a gente: eu te reconheço, eu te vejo, eu te valorizo, eu te respeito, eu te amo, eu desejo te escutar, eu me interesso por você, eu me importo com você. O que te acontece interfere no meu coração. Quando você celebra uma coisa, eu quero celebrar com você. Quando você chora, eu quero ser abraço. Quando você tem medo, eu quero ser colo. A gente precisa disso. Então, o esvaziamento desse tipo de experiência nesse século tem feito a gente adoecer como comunidade, como sociedade. Então, esse livro ele é um desejo da gente conversar sobre isso. É um livro que nasceu para fazer companhia. É um livro-companhia. Então, ele é um livro escrito conversando com o leitor. Não é um livro teórico, não é um livro sociológico, é um livro que quer conversar. Eu uso todas as teorias e todos os autores para conversar com você que está lendo. Para te convidar a fazer reflexões sobre como andam as solidões e os encontros na sua vida. E o que a gente pode fazer para inventar uma vida interessante para a gente no meio desse século. Porque se a gente esperar a transformação cultural, a gente está lascado. Porque a gente não tem boas notícias para dar sobre isso. A chegada da inteligência artificial vai piorar um pouco as coisas, né? Nesse aspecto. Isso é uma outra discussão sobre e a palavra, né? De quem vai ser a palavra desse mundo? Vai ser do ChatGPT? Todas as pessoas vão falar essa palavra? Vão se expressar através dessa palavra? Qual é a palavra que sai do seu coração sobre as coisas que você percebe no mundo? Isso é um outro tema. Mas a gente não tem indícios de que esse tipo de coisa que o Afonso promove há 40 anos, com um sacrifício que vocês não fazem ideia, que este homem, metade dos cabelos brancos deste homem chama sempre um papo. Porque está cada vez mais difícil de empresas falarem assim: poxa, que legal, vamos sentar para conversar. Isso é importante para a saúde das pessoas, isso é importante para a saúde das comunidades humanas, isso é importante para a vida. Quando a gente conversa, é como se a gente estivesse plantando uma árvore no coração da gente. Cada conversa é uma semente de alguma coisa que a gente nem sabe para onde vai, mas a gente fica com uma memória, uma pergunta, uma emoção no corpo. Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa incômoda. As conversas têm que ser fofas, mas elas nos mobilizam. Elas fazem com que nós nos sintamos vivos. Então, a gente participar disso aqui, eu desejo que a gente converse, que isso aqui não seja uma palestra, mas que seja uma conversa. Né? Toda vez que a gente senta e aposta na conversa, a gente está apostando na vida. Então, esse funcionamento humano em que a gente faz uma espécie de fake news de conversa, porque não é exatamente conversar, eu falo isso aí no livro, colocar um coraçãozinho no post que o seu amigo fez do aniversário dele, não é desejar feliz aniversário. Não é. Mas alguma coisa está fazendo com que a gente acredite nisso. Então, esse é um livro que deseja conversar sobre essas coisas e ativar a esperança no encontro. É para isso esse livro no coração da gente. Vamos começar, Alexandre. Só tem problema para você. Bem, primeiro me ocorreu que é a questão do vínculo, da ética do vínculo, né? Eu estou falando já de
de coisas do livro, tá, gente? Eu sou do tempo que a frase que eu mais gostava, que eu fazia sempre piadinha com relação à solidão, era do Mário Quintana, né? Que é aquela que fala que eu tô doido para a solidão ir embora para poder ficar sozinho. Eu acho que essa brincadeira do Mário funcionou num mundo analógico, num mundo que ele vivia entre o jornal, o Zero Hora, e casa de amigos, né? Um hotel que deixava ele morar lá num quarto. Quem conhece a vida do Mário Quintana sabe que era uma vida povoada de pessoas. Ele nunca ficava sozinho. Então ele fez essa frase nesse contexto. E aí eu te pergunto, hoje a amizade é ao contrário da solidão? Nossa, que boa pergunta. Aí, ó. Olha a beleza da gente conversar. A gente não necessariamente chega a uma resposta, mas a gente fica com a inquietação da pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder a pergunta dele, mas vou levar aqui no HD e vai ficar aqui me buzinando no ouvido. A amizade... bom, desde que a gente entrou no mundo digital, Afonso, eu acho que as palavras ganharam significados, muitas vezes, muito diferentes do que os significados originários. Então, outro dia eu estava conversando com o meu filho de 12 anos, tem 3 filhos, ele é o mais novo. E ele falou assim: pai, outro dia eu vi você falando uma palavra que a gente usa pouco, que a geração Z usa pouco. Eu falei, qual? Ele falou, colega. Para a gente, todo mundo é amigo. E a gente foi conversar sobre isso. O que contém a palavra? Toda palavra, ela é um envelope. Você coloca ali dentro daquele envelope o significado que é produzido no tempo. O que naquele tempo significa aquela palavra. Então, quando a gente vai conversar sobre o significado das palavras, é como se a gente abrisse esse envelope para conversar sobre o que tem ali dentro. E o que a gente ficou conversando, eu e o Gael, é que colega é uma palavra que fazia uma categorização diferente. Era uma pessoa que você podia ter apreço, admiração, respeito, mas que não era uma pessoa que compartilhava da sua intimidade. O amigo era isso. O amigo era uma pessoa que, em algum evento importante da sua vida, estava lá na lista. O amigo sabe do seu aperreio. O amigo sabe da sua... O amigo sabe nomear. Se você pergunta para um amigo assim, qual é o aperreio da... Como é o seu nome? Gabriela. Se eu perguntar para uma amiga sua, quais são as angústias principais da vida da Gabriela, ela vai saber dizer. Porque a gente confessa as nossas intimidades angustiadas com os amigos. Então, hoje, essa palavra amigo, ela cabe dentro dela colega, conhecido, pessoa que eu vi atravessando a rua e adicionei na rede social. Então, a palavra amigo hoje contém muitas qualidades de intimidade, muitas formas de intimidade. O que mais me chama a atenção é que surgiu, Afonso, uma expressão na rede social que eu acho bandeirosa. Eu acho que ela está denunciando o que a gente está fazendo com essa palavra. Amizade de baixa manutenção. Você já escutou essa expressão? Está rolando aí na rede social. Amizade, quem já escutou essa expressão? Aí, ó. Amizade de baixa manutenção. É o colega, é o conhecido, sacou? É aquela pessoa que você não precisa necessariamente alimentar o vínculo. Sabe? Então, por que a gente criou essa expressão? Por que ela está circulando? Porque se a gente se compromete com a palavra amigo, a gente sente culpa, por exemplo, pode sentir outras coisas, mas a gente sente culpa de não frequentar,
de não nutrir, de não alimentar esse vínculo. Então, eu acho interessante a gente pensar que amigo é uma planta, daquelas plantas que não é aquela que você larga, não é um cactus, que ele pode ficar no sol esturricando, que ele vai ficar lá vivendo 50 anos. A amizade é uma planta sensível. Tem horas que ela precisa de sol, tem horas que ela precisa de água, tem horas que ela quer sombra. A gente precisa cuidar da amizade como um elemento sensível da nossa vida. Ao mesmo tempo, gente, que a gente está vivendo todas essas questões, a gente também está vivendo o renascimento da amizade. Por exemplo, entre as mulheres, tem uma coisa muito bonita acontecendo, no Brasil está muito forte isso, que é o questionamento da rivalidade feminina. Né? Porque muitas amizades femininas deixavam de acontecer e deixam de acontecer até hoje pela sombra da rivalidade feminina, que isso é uma produção cultural, não necessariamente nasce dessas mulheres. Então hoje existe uma nova força, um novo incentivo para a amizade feminina, para que as mulheres possam se aninhar, se procurar, se confidenciar, se aliar, fazer um coletivo, né? Isso tem sido muito bonito. Então, a gente tem novas concepções de amizade acontecendo e também um cansaço do mundo digital trazendo as pessoas para o Sempre um Papo, por exemplo. Porque se o Sempre o Papo fosse uma live, a gente não teria essa quantidade de gente aqui. Porque depois da pandemia a gente ficou meio de bode com o negócio de live. A gente quer... Pode ficar à vontade, sejam bem-vindos, que maravilha. Muito obrigado ao pessoal do EJA que chegou aí, viu? Sejam muito bem-vindos. Que lindo, palmas para vocês. Sejam bem-vindos. É uma honra para mim ter vocês aqui. Muito prazer, eu sou Alexandre. Então, eu acho que a amizade, do jeito que a gente pode entendê-la como essa coisa de baixa manutenção, ela é muito próxima da solidão. Mas a amizade que a gente aprende a ter, o Afonso, por exemplo, ele faz uma coisa com os amigos dele, que é postar foto de prato de comida. Ele faz uns almoços maravilhosos, aí ele coloca assim, inclusive para quem é como eu, que sou um mineiro forasteiro, eu moro em São Paulo, então eu tenho aquela saudade atávica da comida mineira. Aí o Afonso faz lá um tutu com angu e frango com quiabo e posta, e tira foto daquilo. É a comida mais comum do mundo, é a comida que vocês comem. Como a gente tem um grupo de zap com umas 300 pessoas do Brasil e do mundo inteiro, eu faço de sacanagem mesmo, entendeu? Porque, primeiro, que a maioria come fora, come em restaurante, né? E segundo, que não vale. Outro dia, eu não sei quem postou uma foto de um restaurante, assim, eu falei, pode deletar. Foto de restaurante não vale a pena. Bota uma foto da comida da sua casa. Aí ninguém postou nada. A Alessandra postou ontem. Foi. A Alessandra postou. É só uma foto de um prato de comida normal. Isso é uma coisa de amigo. E não tem mais, gente. Isso dizer, vocês têm amigo. aqui em Paracatu, né? Mas é raro. Oi? É tortura. É tortura, mas também é um convite. Porque essa foto pode ter... Essa foto é quase um pombo-correio que traz um bilhetinho, né, digital dizendo assim, vem aqui em casa comer um dia. Né? Estão convidados. Alexandre. Oi. No prefácio, o Alessandro Marimpieri, autor do Manual de Desinstrução para Tempos de Incerteza, que é um livro muito legal, ele faz um monte de perguntas sobre esse livro. Eu gostei de todas, mas tem algumas um pouquinho mais complicadas,
E eu queria ler uma delas. Por favor. Para que você... Ele diz: o que deu na gente quando o outro se converteu em ameaça e medo? O que será que sobra de nós quando ninguém se escuta? Ninguém se escuta mais, né? Principalmente nesse mundo digital. E muitas vezes falamos sem realmente ter alguém com quem e para quem contar. Eu vou te fazer as perguntas todas, aí você reúne. Para onde foram nossos caminhos? Olha que bonito isso, gente. Para onde foram nossos caminhos quando dobramos a esquina do autocentramento e, na viela da sobrevivência, faltou espaço para fazer circular as nossas dores? A Alessandra é um máximo. Não é? É um amigo meu que eu morro de orgulho. É um psicanalista lá da Bahia, meu amigo há 25 anos. E eu prefaciei o livro dele e ele prefaciou o meu. Coisa de amigo. Para terminar, por onde andam as comunidades e o seu senso de pertencimento que nos salva? São perguntas que a angústia fez morada diante desse livro. Ele faz uma pergunta aí que é a primeira, né, que é essencial. Minha gente, a questão do autocentramento. Tem uma expressão baiana, eu morei 15 anos na Bahia, e tem uma expressão baiana que vocês vão entender com facilidade o que eu vou dizer. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é uma expressão individualista. Que é assim, quando tem escassez, eu cuido primeiro da minha necessidade. E a vida humana é o contrário disso. O que a gente está vendo acontecer em Juiz de Fora é a prova disso. Diante da escassez, diante da dor, diante da tragédia, diante do horror, o inato em nós é a produção da solidariedade. O inato, a gente para. Se tiver uma pessoa passando mal na rua, a gente pode estar atrasado, a gente para oferecer ajuda para essa pessoa. Se a gente estiver desconectado disso, e isso pode acontecer, a gente precisa de ajuda. Mas o fenômeno desse esvaziamento dos encontros da nossa vida, ele é muito presente. Ele é muito presente. Recentemente, uma criança, eu atendo famílias na clínica. Então, uma criança de 9 para 10 anos me disse assim: esse é o único lugar que a gente conversa. Você acha? Acho. A gente fica parado em frente ao micro-ondas. É assim, ó. O jantar lá em casa é assim. A gente tira a comida da geladeira, cada um se serve, a gente esquenta a comida no micro-ondas e cada um vai para o seu quarto. Ninguém conversa. Não tem mesa de jantar? Não, não tem mesa de jantar. Não tem esse ritual do encontro. Ou porque as pessoas estão em horários diferentes, correndo muito mais, demorando mais tempo para chegar em casa, demorando mais tempo com jornadas de trabalho mais extensas. Mas a gente tem o tempo inteiro essa pergunta que o Alessandro faz aí. Pega aí de novo o parágrafo que eu quero ler as perguntas. Aí. Aqui, ó. Por onde andam as comunidades e seu senso de pertencimento que nos salva da loucura sofrida de não conseguir palavrear a vida? Começou a crescer, por exemplo, uma história muito forte entre pessoas que estão em volta de galera que está fazendo vestibular, Enem. Eu sou velho, ainda falo vestibular como ato falho. Enem. É assim, ó. Ano de Enem, você não pode namorar. Porque isso vai tirar o seu foco da prova. Ano de Enem,
você não pode ficar encontrando com seus amigos, porque isso vai tirar o foco da aprovação no vestibular. Essa ideia, ela não era uma ideia de qualquer tempo, em qualquer vestibular. Essa é uma ideia que está sendo disseminada assim, olha, a meta individual vale muito mais do que o vínculo. Os vínculos atrapalham a meta individual. Então, tem pessoas que estão trabalhando insanamente, 15, 16 horas por dia, e estão sendo celebradas numa sociedade que diz assim, você é uma pessoa de sucesso. Mas essa pessoa está tendo insônia de solidão. Ela não consegue dormir porque o que ela queria era conversar sobre a vida dela. Então a gente está vivendo. E outra coisa que tem aqui nesse livro, que eu abordo com algum tempo assim de conversa, é a questão do medo do outro. A gente está vivendo um tempo. Podem pegar os grupos de WhatsApp de vocês, que vocês vão ver o seguinte. Cuidado com o golpe. Vocês têm uma profusão de golpes, tipos de golpes, de assaltos, assim, vocês têm uma biblioteca de notícia ruim sobre o humano. Tudo de pior sobre o ser humano está pulverizado nos grupos de WhatsApp. Isso é a produção do medo. E quando a gente compartilha o medo, ele é multiplicado. E aí o que acontece? Eu começo a achar que sair de casa é um problemão na minha vida. Porque eu posso viver um golpe, o golpe número 1, o golpe número 285, o golpe número 6.420 que eu recebi. Então, o mundo lá fora é muito perigoso, as pessoas são muito perigosas, traiçoeiras, ardilosas, eu não sei mais em quem confiar. O mundo está ao contrário e ninguém reparou, como dizia o Nando Reis e a Cássia Eller, né? Então essa produção do medo, essa circulação das histórias humanas que amedrontam sobre o humano, isso está produzindo um efeito de constrangimento para o encontro. Eu não sei se eu quero encontrar. E aí começam a surgir discursos que são falsos, mas está rolando. Eu fico muito melhor sem ninguém. Me relaciono melhor com plantas e gatos do que com pessoas. Esses discursos estão crescendo muito. Muito. E por que eles são problemáticos? Porque a planta e o gato são maravilhosos. Eu sou o louco das plantas. Eu adoro plantar. Eu adoro cuidar de planta. Eu vou na casa de pessoas que eu sei que tem planta com tesoura de poda dentro da minha mochila e levo muda para minha casa. Eu acho planta um pedaço do céu oferecido à nossa vida. E também adoro animal doméstico, tem um monte na minha casa, saio adotando, eu sou desse também. Acontece que eles não resolvem a nossa fome de vínculo, porque eles não conversam com a gente de volta. A gente pode até conversar com eles. Eu converso com as minhas plantas. Eu faço compostagem e chamo as minhocas de minhas bebês. Porque elas estão ali produzindo vida na terra, eu acho ótimo. Mas elas não me respondem de volta. Então, a gente precisa do outro. A gente precisa de gente que se interesse pela gente. A partir do momento em que a gente tem, por exemplo, isso é só uma metáfora, tá? Mas que a gente tem a oportunidade de escutar a voz da nossa mãe, a voz do nosso filho, a voz do nosso namorado,
das pessoas mais importantes da nossa vida, do nosso melhor amigo, no vezes 2 do WhatsApp. Porque a gente não tem tempo de escutar 1 minuto de áudio. Entende? Esse é o tipo de angústia que a gente está vivendo como cultura, como sociedade. Porque a partir do momento que a gente não tem tempo para escutar um áudio, isso quer dizer que a gente não tem tempo para escutar o outro. E aí, quando a gente está vivendo uma angústia, a gente também pensa assim, eu não vou ligar para o Afonso, não. O Afonso está organizando 4 feiras literárias, sempre um papo em Paracatu, sempre um papo em Belo Horizonte, sempre um papo em Brasília, sempre um papo em São Paulo. Não vou ligar para o Afonso. Ele está cheio de BO para resolver na vida dele, está correndo, feito um doido para dar conta disso tudo, e ainda tem mulher, tem filho, eu não sei, não posso ligar para o Afonso. A gente tem sempre essa sensação de que se a gente procurar o outro no momento de angústia, a gente vai invadir a vida dele com algo que a gente tem que resolver sozinho. Isso é uma distorção. A gente nunca viveu isso na história da humanidade. É a primeira vez que tem esse artefato cultural chamado coach. O coach é um artefato cultural novo da cultura, né? Que está dizendo assim, se você pede ajuda, você é um fraco. Você tem que fazer a jornada do herói. Você tem que dar conta de tudo sozinho, você tem que ser resiliente. Esse tipo de papo, que é o contrário do que a psicologia pesquisa há 150 anos, isso é um papo ruim, gente. É um papo ruim. Eu prefiro acreditar que todo mundo tem coisa para dividir. Tem uma poesia para contar, tem uma história boa para passar para frente. Eu vou contar uma história que aconteceu hoje em Brasília. Só para vocês entenderem como os encontros humanos tão diferentes. Eu fui fazer uma palestra numa empresa em Brasília, hoje cedo. Teve um buffet de café da manhã antes. Estava todo mundo tomando café da manhã. De repente, chega uma garçonete da empresa do buffet com aqueles galões de café. Ela colocou o galão assim na mesa e a mesa desmontou. E ela caiu com todas as xícaras no chão. Obviamente não foi culpa dela, a mesa que estava frágil, certo? Ela ficou com uma cara de desespero, essa moça. Tinha mais de 100 pessoas naquele lugar tomando café. Nenhuma pessoa foi ajudar aquela moça. Nenhuma pessoa foi dar um abraço nela. Aí aconteceu uma maravilha. O chefe dela, o maître do buffet, abraçou ela e falou assim, não se preocupe, isso foi um acidente, está tudo bem, olhando nos olhos dela. Depois ele se virou para o salão onde estava acontecendo o buffet e disse, não se preocupem, isso foi um acidente, está tudo bem. Esse cara deu uma aula. Eu fiz a minha palestra inteira em cima dessa cena. Porque ele se preocupou primeiro com a vulnerabilidade daquela mulher. A coisa mais importante para ele não foi catar os cacos, nem reorganizar a mesa. Foi imaginar que ela pudesse estar se sentindo humilhada. E ele foi cuidar disso. É nesse mundo que eu acredito. Esse é o mundo que eu quero viver. Então, a solidão, ela aparece nessas horas. Se essa mulher não tivesse recebido o amparo desse cara, ela teria saído dessa cena e estaria até agora se sentindo a pior pessoa do mundo, porque ela entrou em desamparo. É um dos capítulos do livro aí.
a gente está vivendo essa sensação de desamparo. Quando a gente vive uma coisa difícil, não aparece gente para dar abraço. E a gente tem que segurar a onda sozinho. Para o mundo que eu quero descer. Não é assim que a gente tem que viver, gente. Não é. Está errado. O humano não foi preparado para isso. Isso não está na constituição do humano. Não tem aplicativo, inteligência artificial, não tem foguete no espaço que vai fazer a gente ser diferente. A maior tecnologia humana é a capacidade de se vincular. Isso é a única coisa que a gente tem e a coisa mais bonita que a gente tem para lidar com o desamparo na vida. Agora você pode falar sobre a ética do acolhimento. Sim. Acolher, gente, não significa você concordar, não significa você obedecer e atender tudo. Acolher significa você lidar com a dor que a pessoa está sentindo naquele momento. Então, por exemplo, quando tem uma criança que queria o picolé antes do almoço, e aí você fala para ela, não, o picolé é sobremesa. Desespero, pânico, acabou o mundo. Mas eu quero! Certo? Nós fomos ensinados a deixar essa criança em desamparo. Nós fomos ensinados que abraçar essa criança nessa hora é mimá-la. É assim que nós fomos criados e é assim que nós fomos ensinados. Acolher não significa dizer para ela, tá bom, toma seu picolé. Não é isso. Acolher é porque ela pode estar chorando ali, um choro que não tem a ver com picolé. Porque nós humanos somos assim. Que atira a primeira pedra quem não vive a seguinte situação. Eu vivo uma coisa ruim no trabalho e desconto nos meus filhos. Então, às vezes, as nossas emoções não estão representando o fenômeno onde elas estão acontecendo. Elas estão falando de uma história nossa, que está acumulada e, de repente, a gente entorna. Então, acolher é, às vezes, não entender por que está acontecendo, mas oferecer apoio. Eu não entendo por que você está chorando por causa de um picolé. Eu não entendo por que você está nesse desespero, mas vem aqui, você precisa de um abraço? Então, acolher é essa tecnologia humana. Isso é uma tecnologia humana. Nós todos sabemos fazer isso. É assim, na hora que tem alguém passando uma angústia, vou colocar 3 emoções básicas: tristeza, raiva e medo. Todo mundo vive isso. Ao invés da gente dizer, liga não, está tudo bem, você é forte, é abraçar, acolher. Eu costumo dizer uma coisa, gente, que é a seguinte, a gente foi muito mal educado a acompanhar velório. Porque, repare bem, a pessoa perdeu o companheiro de 40 anos de vida. Se ela não puder desmoronar nesse dia, em qual dia ela vai poder? E aí, sabe o que a gente faz com essa mulher? A gente abraça ela e fala assim, força. A gente aprendeu errado. Porque a gente deveria dizer assim, pode chorar. Meu ombro está aqui, porque eu sei que você está desmoronando. Tem que desmoronar mesmo. Você perdeu um amor de 40 anos. Não tem jeito de ninguém responder a isso de forma elegante. A gente desmorona, o humano desmorona. E é para isso que a gente tem rede de apoio. É igual aquele equilibrista que está em cima do fio, andando em cima do monociclo, e tem uma rede embaixo. Se ele cair, ele não morre. O humano serve para isso. Na hora que você cair, pode vir, você não vai morrer. Você vai ultrapassar, você vai atravessar essa dor. Eu vou estar junto com você. Eu não vou ter solução para a sua dor, porque, por exemplo, para a morte a gente não tem solução. Mas a gente pode fazer amparo. Essa é a ética do amparo. É a gente fazer companhia para o outro, enquanto ele está vivendo uma angústia.
A ansiedade tem a ver com isso, e eu acho que a gente fala pouco de ansiedade. A gente tem muita vergonha de ter ansiedade. Acho que a gente precisa falar mais disso, né? O Afonso mesmo estava contando umas histórias assim, de como ele se sente ansioso antes de todos os eventos. E eu falei, gente, eu tenho também. certeza que não vai ninguém. Aí, ó. Eu sempre tenho certeza. 1 hora antes, estou lá desesperado. Meia hora antes, aí aparecem umas pessoas. Aí na hora está Aí na hora é sempre assim, ó. Mas 40 anos tendo certeza que não vai ninguém é doido, né? Então, por que a gente não conversa sobre isso? Né? Pronto. Acho que eu estou falando muito, Afonso. Então vamos dar a palavra para o pessoal? Vamos. Mas antes, só fala sobre essa história que eu estava refletindo sobre a questão da lentidão. Ah, isso é uma coisa muito boa. Porque, né? Isso é uma coisa muito boa. A gente está muito acelerado. Fala aí. Os bons vínculos vão acontecendo aos poucos. O livro tem frases grandes assim que são em destaque, muito legal para servir de reflexão. A cada nova cena, mais camadas adensam o que sabemos do outro. A lentidão é o ritmo capaz de restituir o vínculo ao lugar em que atualmente existem ausências. Isso. Gente, olha só. Existem belezas na vida que não são acessíveis na pressa. Por exemplo, fazer amigo. Fazer amigo não acontece na pressa. Desculpa. Essa não vai dar para rolar. Contemplar uma borboleta não rola na pressa. Tem belezas e tem nutrições para a alma que a pressa rouba. Então, eu acho que a pressa em que a gente tem vivido, ela é inimiga da beleza. As exaustões do nosso cotidiano, a gente tem uma epidemia de exaustão, né? Todo mundo exausto. Nossa, estou exausto. A gente chega na segunda-feira sem a sensação de ter conseguido descansar no final de semana. Não sei se isso acontece em Paracatu, só em São Paulo, né? Mas esse é um discurso muito recorrente hoje, e isso tem a ver com essa aceleração da vida. A gente tem a sensação de que a gente precisa correr para dar conta da quantidade de coisa que a gente tem que fazer. Isso é muito mais forte nesse século. E um preceito da saúde mental, para esse século, para mim, se eu fosse um médico com um receituário assim, eu receitaria lentidão. Mais lentidão e menos remédio. Eu receitaria lentidão. De que formas você pode lentificar o seu dia? Não fazer as coisas na velocidade que você tem feito. Eu tenho uma amiga que come em aproximadamente 30 segundos. Em 30 segundos ela acaba com o prato. Pois é. Esse é um dos problemas, né? A gente, por exemplo, está transformando comida, que é um ato cultural, social, de encontro, a gente está transformando num diálogo bioquímico. Eu tenho um filho malhador, desses de academia, vai lá, puxa ferro, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, outro dia, estava falando assim, ô pai, você está comendo pouca proteína. Como é, filho? Eu estava vendo o seu prato. Está muito no carbo, né, pai? O que é no carbo? Hã? No carboidrato. No carbo. É porque teve um dia que tinha banana da terra, eu amo banana da terra, e eu botei aquele tanto de banana da terra no prato. E eu não pus carne. E ele, na minha época, a gente falava assim, você não quer carne? Agora é assim, tem pouca proteína. Tem muito carbo. Então, isso tem a ver com essa ética da lentidão,
é de você dar tempo para sentir a vida. A aceleração retira do humano a possibilidade de sentir a vida. O déficit de atenção está na moda porque nós estamos acelerados. Quanto mais acelerado a gente fica, menos presença, e quanto menos presença, a gente tem menos 3 coisas no cérebro: atenção, concentração e memória. Quando você está correndo, você não lembra o que aconteceu 2 minutos atrás. O que a pessoa te fez, te pergunta. Então, a ética da lentidão é esse desejo de sentir a vida de novo, num outro ritmo. Eu acho que a gente precisa fazer isso. A ausência dos aparelhos eletrônicos que estão provocando também é um espanto, né? É um espanto. Eu estava viajando com um motorista de táxi e ele mexendo no celular, né? E eu já estava lá, travado, né? Desgramado, dirigindo, mexendo no celular, mexendo no celular. Aí o palestrante terminou a corrida, eu perguntei para ele assim, você lembra o caminho que você fez? Ele falou, não. Vocês entenderam? Ele não sabia por onde estava andando. Andou no automático até chegar no lugar e não sabia a rua que tinha passado. É isso. Bem, vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Quem vai fazer a primeira pergunta? Por favor. Microfone. Tem que só fazer no microfone para filmar? Eu vou fazer um comentário. Como é seu nome? Ruth. Ruth. Prazer, Ruth. Prazer. Aqui está, este livro é um convite para transformar a ausência em presença. E aí, passando uma rabada de olho aqui, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de abraço, de abraçar e ser abraçado. E eu estou vivendo um luto. Vivi mais de 40 anos com a minha metade e agora estou só. E parece que o tanto que eu gostava de abraço, de dar e receber, agora, com essa ausência que eu estou vivendo e trazendo, claro, muito sofrimento, o abraçar e ser abraçada, para mim, está sendo muito importante. Então, eu achei esse finalzinho aqui, esse último parágrafo aqui, está na página 65, que diz assim: espero que este abraço chegue forte, como meu desejo de que a solidão deixe mesmo de ser uma janela fechada para dentro em seus dias. Nossa, Ruth, me emocionei. Então, peraí, vamos começar. Igual não vai terminar bem. Ai, ai. Boa noite. Dani, eu. Sua pergunta. Alexandre, o título do seu livro, Cuidar da Solidão, vai ao encontro dessa pergunta que eu vou te fazer. A gente chega em casa, eu chego em casa, que moro sozinha, espera-se que eu vou ficar sozinha. Mas esse bendito aqui não me deixa sozinho um minuto. Tem sempre uma demanda, uma questão. E eu estou na contramão disso aí que você está dizendo. Eu estou sentindo falta de ficar só. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. O que é esse cuidar da solidão? Certo. Bom, o conceito de solidão vai te encontrar. Você vai se reconhecer ali. Porque o celular, ele constrói, ele prometeu companhia e entregou solidão. Quando a gente descobriu que a gente ia poder ter rede social no celular, todo mundo achou uma maravilha, ninguém mais vai estar sozinho. A gente idealizou esse negócio quando surgiu. Não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Então, é uma companhia com rastro de solidão. O celular te ocupa
mas ele não te escuta. O celular te ocupa, mas ele não te sente. E ele não permite, por exemplo, o algoritmo, tem um capítulo sobre isso, o algoritmo não conversa com as suas contradições. Então o algoritmo começa a falar assim, olha, essa pessoa gosta de pão de queijo. Então eu vou mostrar para ela pão de queijo 24 horas. E ela vai curtir pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. De repente ela vai falar assim, nossa, todo mundo ama pão de queijo. O mundo é feito só de pessoas que amam pão de queijo. Aí você sai e aí você encontra uma pessoa que fala assim, eu odeio pão de queijo. Você vai ter ranço dessa pessoa. Como pode uma pessoa ser a única do mundo que não gosta de pão de queijo? Porque todo mundo na minha rede gosta de pão de queijo. Tem um fenômeno que o celular está fazendo, que é a perda do atrito. A diferença humana provoca atrito. Quando eu estou em contato com outro humano, ele pode ser da minha idade, do meu colégio, da minha religião, mas ele é um diferente. Vai ter uma hora que ele vai falar uma coisa que não vai cair bem, que eu vou dizer uma coisa que não vai cair bem a ele. A gente vai ter que sentar para fazer uma DR, certo? Então, a diferença dá trabalho. E a rede social está fazendo o aprendizado contrário. Ela vai te entregando só conteúdos que ela tem certeza que não vão causar atrito em você. Que você vai botar o dedinho no coração lá, no like. Então, isso é promoção de solidão, porque isso te deixa com a sua musculatura para os vínculos atrofiada. É uma malhação ao contrário. Quando a gente pesquisa os adolescentes sobre o tema da rede social, os resultados das pesquisas são perda de habilidade social. Chama rede social, mas é um tipo de interação que não está fazendo a gente entrar em contato com a diferença. Então, tem solidão ali no meio. Tem uma outra coisa na sua fala, Dani, que pode ser o seguinte, quando a gente trabalha muito, a gente vive um fenômeno, isso é muito desse século também, que é a exaustão. A exaustão relacionada ao trabalho, ela não é estresse, como a gente falava no século XX. É porque a gente sente que não tem mais a fronteira entre o trabalho e o resto da vida. 30 anos atrás, historicamente é nada, a gente batia o cartão de ponto e a gente só ia ver o chefe, o local de trabalho, no dia seguinte. E só ia ser, se alguém do trabalho ligasse para a nossa casa, estava acontecendo, estava pegando fogo, né? Alguma coisa estava rolando assim, de muito séria. Então, esse desejo de ficar só, muitas vezes no nosso tempo, tem a ver com essa invasão do trabalho no campo do resto da vida. Eu sou psicólogo. Então tem uma frase que todo profissional de saúde tem escutado, Afonso, que é uma coisa muito louca, irritante inclusive, que é assim, ó. Eu sei que você está... WhatsApp. O paciente escreve assim. Eu sei que... Não façam isso com seus psicólogos. Eu sei que você está no seu final de semana descansando com a sua família e merece seu tempo de repouso, vírgula, mas. Então, se eu fiz uma introdução fofa, está liberado eu invadir sua vida. Certo? Mas, se você foi fofo e educado e disse lá o texto todo, vírgula, mas, beleza. Toma aí. Aí vem aquela bomba, exatamente. Então, essa vontade de ficar sozinho, geralmente no nosso tempo é a exaustão do trabalho. É a necessidade da gente colocar uma fronteira.
Do tipo, não pode mandar WhatsApp para funcionário 2 horas da tarde quando ele está fazendo o churrasquinho na casa dele. Não pode fazer isso. Por que não pode fazer? Porque o cara recebe aquilo, acabou o churrasco, acabou o sábado. Porque ele pensa assim, eu tenho que responder agora, mas eu estou com os meus amigos aqui. Mas se eu não responder agora, meu chefe vai achar que eu não visto a camisa da empresa? Ele vai achar que eu sou uma pessoa não comprometida? Será que eu vou perder oportunidades no trabalho? Aí começa a ansiedade. A ansiedade tipo o Alexandre da novela Viagem. Lembra? O espírito obsessor, a ansiedade começa. Vai lá, não responde não para você ver o que vai acontecer com você. Fica aí no seu churrasquinho para você ver o que vai... E aí começa o negócio a caraminholar na sua cabeça. Então, o que está faltando a gente poder fazer, né, é a gente ter regras claras no ambiente de trabalho. Né? Na época da pandemia, a matriz da Fiat lá na Itália foi a primeira empresa na Itália a proibir, em 2020, proibiu mensagens de e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, o que fosse, depois do horário de trabalho. Proibido. Proibido. Porque eles sacaram que isso ia lascar com a saúde mental das pessoas e depois o problema ia ser maior. Porque aí depois a pessoa tem exaustão, aí ela tem um afastamento, porque está deprimida, porque está com burnout, porque isso. Então, é uma estratégia inteligente do mundo do trabalho você poder fazer acordos mais claros sobre o que é e o que não é o trabalho, porque isso constrói saúde e evita afastamento das pessoas. Tá? Eu não vou falar nada. Oi, Alexandre, boa noite. Oi, boa noite. Cida Correia. Cida, prazer. É muito prazer. E essa conversa aqui hoje está sendo muito necessária, importante e de muitos ensinamentos. A minha pergunta é sobre essas conexões reais. Né? Você disse que nós precisamos estar em contato com o outro, mas até que ponto é possível a gente não se fechar na solidão em nós mesmos e ter esse contato real com profundidade com o outro, apesar que é nessa lentidão que se vai construindo o vínculo. Mas como é possível a gente ter esse encontro real e profundo com o outro nesse tempo de correria, de redes sociais? Olha, a sua pergunta é a pergunta de R$1 milhão? Essa é a pergunta do milhão, né? Eu acho que a gente está traumatizado, né? Então a gente tem medo de encontrar o outro. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente sobre o Tinder, por exemplo, que é uma coisa interessante. Muita gente baixa o aplicativo, faz login, se inscreve, mas não consegue marcar encontro. Fica só na conversa. Certo? Não consegue ir para o date. Porque o outro é um perigo. Eu não sei quem é, eu não sei de onde veio, eu não sei o que pode acontecer. E é claro que há perigos, são demais os perigos dessa vida, como dizia Vinícius. Mas, quando a gente para ver os nossos vínculos, a gente está afastado daqueles que a gente tem algum nível de segurança. Sabe? Então, essa revisão, ela passa por você se lembrar, fazer um recordatório. Quem são essas pessoas da sua vida que te davam segurança, que estar com elas não era um sacrifício? Estar com elas não era uma coisa agridoce, sabe? Aquela pessoa com quem você estava e o tempo não passava quando você estava do lado dela. A gente sempre tem essas pessoas na memória. Pode ser que voltar a essas pessoas
não tenha mais o mesmo gosto. Você vai lá e fala assim, o tempo não fez bem a nossa relação. Não tem mais a mesma química. A conversa não rola do mesmo jeito. Isso pode rolar. Mas o fato de você assumir para você mesma de que existem pessoas confiáveis, existem relações confiáveis, e isso vai te dando uma certa energia esperançosa no coração. Então, quando a gente está muito descrente do encontro, e esse é, por isso o título do livro, né? A gente cuida da solidão até virar encontro. Eu estou pressupondo que não é de hoje para amanhã que você cuida da solidão. A gente vai cuidando da solidão e dizendo para ela assim, você não é um bicho-papão, dono da minha vida. Não é verdade que todas as pessoas são perigosas. Não é verdade que todas as pessoas estão ocupadíssimas. Não é verdade que nenhuma pessoa se interessa por conversar comigo. Não é verdade que eu posso resolver tudo sozinho. Não é verdade que eu posso ficar de hoje para amanhã sem conversar com ninguém. Então, eu vou construindo formas de retornar ao encontro, aos poucos, bem aos poucos. Eu tenho um dos meus filhos que teve uma depressão bem grave. E a saída dele da depressão foi também a saída do quarto. Então, uma das coisas que ele fazia era deixar a porta do quarto mais aberta. E era uma coisa muito bonita, Cida, porque a gente chegava na porta do quarto e perguntava, pode entrar? Pode. Invariavelmente ele dizia pode. Ele estava dizendo assim, eu ainda não tenho força para sair, para buscar você ativamente, mas eu vou deixar a porta aberta. Então, isso quer dizer que a comunidade à nossa volta ajuda a gente a cuidar da solidão. A gente também não cuida dela sozinha, sabe? Eu acredito nesse mundo em que a gente pode ativar a comunidade, dizer para a comunidade assim, eu estou numa fase que eu estou precisando de vocês mais perto. Vocês podem chegar mais perto? Eu vivi uma experiência cuidando de uma paciente que viveu uma tragédia. Essa mulher, ela perdeu os 2 filhos num acidente de carro. Eles saíram juntos para a balada, um deles pegou a direção embriagado e os 2 morreram no acidente. O que aconteceu na vida dessa mulher foi das coisas mais emocionantes que eu já vi. E olha que eu estou velho. Já vi foi coisa nessa vida, como psicólogo. Assim, vizinho, amigo, eles fizeram um mutirão de companhia. Essa mulher, quando ela queria ficar sozinha, ela dizia. E quando ela não queria ficar sozinha, tinha gente pronta. Assim, tinha uma escala. Todo mundo compartilha. Planilha de Excel tinha uma escala. Se ela apitar com algum problema, com alguma angústia, sou eu. Se for terça-feira às 15 horas, é o meu turno. Eu vou lá. Eu corro lá. É a hora que eu vou poder. Eu fico de plantão comunitário. Porque isso é uma urgência comunitária. Essa mulher não vai desistir da vida. Nós vamos ajudá-la a passar por essa dor. Então, a gente cuida da solidão assim também. Sabe? Acho que a gente não precisa viver grandes tragédias para viver isso. Mas hoje é um esforço maior, porque essa ativação da comunidade não é automática. Entende?
Alexandre, o meu nome é Silvano Avelar, eu sou escritor da Academia de Letras, aqui em Paracatu também, Academia de Letras do Noroeste de Minas. Oi? E o que eu queria conversar com você rapidamente é o seguinte: quando eu era criança, e já tem um bom tempo, né, algumas décadas, mas eu tinha muitos amigos. Eu estava me lembrando disso outro dia. Eu até escrevi um livro, Praia do Macaco, que fala sobre isso, dessas amizades, dessas traquinagens, né, que a gente fazia nessa época aqui em Paracatu, na chamada Praia do Macaco. Enfim, esse córrego que passa por Paracatu, que foi chamado de Praia do Macaco e outras praias, etc. E tal. Mas a gente brincava, jogava bola na prainha, jogava as peladinhas, dava canelada no outro, terminava com uma briga de vez em quando, mas depois a gente se abraçava, a gente caía no poção lá da Praia do Macaco, do Matinho, etc. e tal. Estava todo mundo bem, às vezes passava a noite inteira contando causos, e conversando, etc. e tal. Mas, assim, eu poderia contar que eu tinha ali talvez uns 30 amigos naquela época, né, de crianças, naquela época. E essas pessoas não é que morreram, né? Elas com o tempo, elas desapareceram. Então, esses amigos foram sumindo, foram desaparecendo. Mas eu quero fazer um paralelo, o seguinte, é que na semana passada eu recebi uma mensagem do Instagram dizendo que eu tenho não sei quantos mil seguidores, sei lá, colocou lá, olha, parabéns, você tem não sei quantos mil seguidores. Eu fui dar uma olhada, então, no Instagram para ver quem são os seguidores, como que eu consegui, na minha imaginação, tantos amigos, né, no Instagram. E percebi que ali no Instagram não tem nenhum desses amigos daquela época, né? E a maioria deles são desconhecidos. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: como que você pode decifrar, né, você falou alguma coisa a respeito, mas assim, essa diferença desses amigos para esses seguidores aí das redes sociais? Bom, eu detesto a palavra seguidor. Eu tenho pavor dessa palavra, porque me parece uma palavra meio fundamentalista, assim, sabe? Assim, como se fosse uma pessoa que tivesse que concordar cegamente com o que aquela pessoa fala. Eu detesto essa palavra. Mas veja, tem uma coisa que contaram para a gente que nós estamos reinventando, porque não era verdade. A mentira que contaram para a gente é que a gente só podia fazer amigo na infância e na adolescência. E isso é uma mentira. A gente pode fazer novos amigos e renovar a nossa vida inteira de amigos, a qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida está colocada a possibilidade de transformar radicalmente a nossa vida dos vínculos fraternos, amistosos, íntimos. Isso é importante para a gente ter em mente, para a gente não ficar só no vazio. Aqueles 30 fugiram, sumiram, desapareceram, estão morando fora. Mas, diante do vazio, a gente poder se perguntar: como está a minha disponibilidade para receber novas pessoas? Para conhecer novas pessoas? Até que elas virem encontro. Até que elas virem amigos. Né? Eu acredito nisso fortemente. Qualquer momento da vida. Queria uma salva de palmas e agradecer ao Alisson pelo seu trabalho. Muito obrigado, Alisson. Alexandre, igual você falando, esse aplicativo, quando a gente instala esse aplicativo, quando a gente conversa com a pessoa do aplicativo, é errado ou é verdadeiro? O Tinder?
Não sei se é errado ou verdadeiro, a gente nunca sabe. Não é errado no sentido de é uma coisa ruim. Não tem nada de errado de baixar aplicativo, conhecer gente, não tem nada de errado com isso. Agora, até que isso acontece não só com as pessoas que a gente conhece no aplicativo, mas que a gente pode conhecer na casa de um amigo. Você não sabe se aquela relação vai fazer liga com você até que você testa. Você pode ter um primeiro lampejo, assim, você fala assim, nossa, pessoa legal, eu vou chamá-la para ir ao cinema. E aí pode ser que depois do cinema você fala, foi, não rolou. Não, essa aí não vai rolar, não. Vou continuar encontrando lá na casa da minha amiga, dar oi, tudo bem, bater um dedinho de prosa, mas não vai ser para amigo. A gente precisa dar a experiência, dar a possibilidade de fazer tentativa e erro com as pessoas. Não tem outro jeito. Seja por aplicativo ou por encontro presencial. Vamos fazer a última pergunta. Última pergunta. Boa noite. Meu nome é Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Alexandre, eu queria... Foi muito oportuno, até não faz muito tempo, eu conversando com meu filho, de 27 anos de idade. Sim. Aí a gente estava falando sobre amizade, sobre convívio e tal, e ele me fez uma afirmação que eu fiquei muito preocupada, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Pois não. Ele virou para mim e falou assim, mãe, você acredita que eu tenho colegas na empresa que fazem terapia com IAs? Eu fiquei estarrecida. Eu gostaria de te ouvir. Olha, eu te dou as mãos e vamos sair gritando junto na rua. Tá? Só para você ter uma ideia, no ano retrasado, 2025, já tinha um grupo de trabalho do Conselho Federal de Psicologia pesquisando isso, que eles já estavam de olho nessa história de terapia por IA, que isso ia rolar, que isso ia pulverizar, certo? Bom, tem vários problemas, né? Vários problemas. Primeiro que isso não é terapia. Isso não é terapia, porque a terapia é um encontro de almas. E a última coisa que IA tem é alma. É um ente desalmado aquilo ali. Ele pode ser inteligente, ele pode ser sagaz, mas a alma ele não tem, não. A alma é uma propriedade exclusiva do humano. E esse encontro terapêutico, ele tem que ter alma. Ah, não, tem cachorrinho que tem alma. Tem cachorrinho que tem alma. Tá certo. Mas o cachorrinho também não vai fazer terapia com a gente. Então é o seguinte, o que acontece nesse encontro com a IA? A IA, ela é um robô programado para concordar com você. Porque o que esse robô quer é que você volte e faça mais pergunta. E faça outra pergunta, e faça outra pergunta, e faça outra pergunta. Então ele não vai te decepcionar. Ele não vai te confrontar. Ele não vai falar das suas contradições. Ele não vai falar das suas ambivalências. Tudo que um terapeuta faz. Porque terapia não é passeio no parque, né, gente? Quem faz terapia que sabe. Que a gente não vai, assim... Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, eu vou fazer terapia para me autoconhecer. Eu não me reconheço nessa frase. Porque eu acho terapia, às vezes, o encontro com a sessão, assim mesmo, eu saio todo zoado, cheio de pergunta, eu entro me achando e aí a terapeuta vai zás, e dá aquela fala, você fala assim, meu Deus do céu, onde estou eu? Deixa eu ir ali para ver se eu me encontro de novo. Então, a terapia não é um passeio no parque, é uma atividade importante para você tomar consciência, poder entender melhor por que algumas coisas na sua vida não estão acontecendo, pegar a sua responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo e deixar de falar, é porque a minha mãe, é porque é o meu pai, é porque é isso, e a gente assumir o nosso BO. A IA não faz nada disso. Então isso não é uma terapia. E a IA,
ela tem a possibilidade programada para isso de viciar. Porque neste mundo solitário, você encontrar um robô que só concorde com você, que diga que você é o máximo, que os caminhos que você está fazendo para a sua vida são os melhores, veja que perigo. Veja o tamanho do perigo disso. Desensina mais ainda a gente a se atritar com o humano, se misturar, conviver com a diferença e habitar a própria diferença, porque nós também somos luz e sombra. A IA não faz pontuações críticas, profundas sobre o usuário. Não faz. Então, esse é o maior problema. E realmente tem uma galera conversando com o ChatGPT como se ele fosse um oráculo. Como se ele tivesse todas as respostas da vida. Isso é muito perigoso. Cuidar muito dos mais jovens. Muito. Muito. E não é à toa que o seu filho de 27 está dizendo isso, porque isso é um sintoma geracional. Gente, eu vou dar uma notícia boa, que é o seguinte, eu consegui fazer uma agenda por Sempre um Papo aqui para Paracatu, coisa rara. Normalmente a gente fecha os eventos com pouco tempo de antecedência. Então eu já queria convidá-los para o próximo evento no dia 18 de março, com Renato Nogueira, lançando o livro Por que Amor? Depois, no dia 22 de abril, Gustavo Ziller, que é um cara sensacional, né? Gustavo é mineiro, é um alpinista, ele subiu várias montanhas e está lançando um livro que chama Escalando Sonhos. É muito interessante. E depois, no dia 18 de maio, nós vamos ter o nosso primeiro convidado internacional. Vamos trazer de Moçambique o José Eduardo Agualusa. Tá bem? Então, assim, tá bem a programação. Depois anunciar, quer dizer, aí fica faltando julho e agosto, mas agosto, desde já, o Flip Paracatu vai acontecer, como sempre, na última semana de agosto, tendo como gancho, já adianto, a comemoração dos 70 anos de publicação do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e eu vou alinhar Grande Sertão Veredas à obra de Afonso Arinos. Vocês vão ver o que a gente vai fazer de legal. Tá bem? Deixa eu só dizer uma última coisa aqui. Gente, não percam o Renato Nogueira. Não percam o Renato Nogueira. O Renato Nogueira é um filósofo que conversa uma palavra que você entende. Um cara sensacional, carismático, gente boa, amoroso. É uma pessoa que tem coerência com aquilo que ele faz. Ele fala de amor e é uma pessoa profundamente amorosa. Não percam o Renato Nogueira. Esse cara é um espetáculo. Não percam. Sim. E o Gustavo, você já falou do Gustavo. Eu vou reiterar a história do Gustavo, porque o Gustavo, ele é um cara que consegue trazer a montanha para perto da gente. Ele foi lá, viveu a montanha e traz dentro dele, em cada conversa, essa montanha. O que essa escalada, o que esse tipo de experiência construiu na história dele. E isso fez dele uma pessoa profunda, mais profunda ainda, e ele traz isso nas conversas, mesmo assim corriqueiras, e também uma pessoa boníssima. Agualusa é assim, Agualusa é tipo aquela música baiana, por isso chame, gente. Vamos ter que chamar Paracatu inteira, porque vocês não vão viver isso aqui duas vezes. E quem estiver aqui com Agualusa vai falar, meu Deus do céu, tinha que ter trazido todo mundo. Então tragam, já vão falando, porque é imperdível. O livro dele chama-se Tudo sobre Deus, mas não trata de religião. É um poeta que se descobre à frente da morte e começa a fazer reflexões sobre a própria vida. É um livro, inclusive, que vai estar sendo lançado nacionalmente aqui também. Ainda não foi lançado no Brasil, só na Europa e em Moçambique.
Gente, vamos para os autógrafos. Muito obrigado.